Querida igreja, já louvamos a Deus com vários hinos que trazem uma mensagem de consolação para todos nós e adoração ao único e verdadeiro Deus. Como hoje é culto de ensinamento da palavra de Deus, ou culto de doutrina, não é? Que num passado não muito remoto chamávamos de culto de instrução, não é? Eu tenho certeza que da minha geração para mais distante sabe que o culto de doutrina era chamado culto de instrução, que também é doutrina, né? Onde nós éramos instruídos como bem servir ao Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida é uma vida de aprendizado. Quando alguém, eu digo lá no setor onde eu coopero com o nosso pastor, e os irmãos dizem, às vezes ficam rindo, eu digo, olha, quando você achar que já sabe tudo e não precisa aprender mais nada, chegou a hora de você ir para o céu. Começou a morrer aí. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós estamos sempre aprendendo com Deus, com os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus, que têm alguma palavra de Deus para nós. Amém? Então vamos aprender com a Bíblia. A Bíblia é o livro-texto que o Espírito Santo usa para nos ensinar. Amém? Então, nós fizemos uma leitura no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, versículo de número 15 ao versículo de número 18. Muito bem. O capítulo de número 14, ele vem, é óbvio, logo após o capítulo de número 13 de João. No capítulo de número 13, Jesus fez 3 afirmativas que veio turbar o coração dos discípulos. Uma delas foi que ele iria morrer. E nunca se passava na mente dos discípulos de Jesus que Jesus iria morrer e da forma que ele iria morrer. Eles não conseguiam digerir essa ideia da morte de Jesus, e principalmente de como Jesus estava ensinando ou declarando, porque no capítulo 13 Jesus prediz a sua morte, e ele prediz que a sua morte seria consequência, claro, de que Deus havia o entregue a morrer por nós. Mas ele faz uma afirmativa de que antes dele morrer, alguém ali, daquele colegiado de discípulo, eu digo dos 12 escolhidos, mas próximos, amigos de Jesus, iria traí-lo, não é? Nós vamos ver que Jesus, ele diz, no capítulo 13, versículo 21, deste evangelho, Jesus diz assim, a palavra de Deus nos diz, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Essa foi outra afirmativa que Jesus fizera naquele momento, que trouxe tristeza para os discípulos, porque ele estava falando, dizendo assim, na verdade vos digo que um de vós, ele é claro que o pronome está no, me fugiu da mente agora, indefinido, né? Ele não disse quem era, mas ele foi bem específico, ele disse um de vós. Então, dava para entender que era um dos 12 que ali estavam com ele.
E isso entristeceu muitos discípulos. Eles ficaram perplexos, preocupados, porque Jesus havia dito, e quando Jesus usava essa expressão, na verdade vos digo, ele sabia que era algo verdadeiro, e os discípulos ficaram turbados. Em terceiro lugar, Jesus afirma, neste mesmo capítulo 13, aleluia, e versículo 37, que um dos discípulos não ia traí-lo, mas ia negá-lo, que não fica muito distante, não é? Judas ia trair Jesus, mas quando no capítulo 13, versículo 36 e 37, leia por favor, de João. Toda a igreja? Estão com a Bíblia aberta? Estão comigo? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 36 e 37 de João. Muito bem, Jesus estava dizendo que para onde ele iria, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Ele chega a dizer, ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aí Pedro toma a palavra, porque Pedro ele era assim, não é? Ele era bem compulsivo, e graças a essa forma de Pedro que nós temos várias respostas acerca de vários assuntos de Jesus, porque ele perguntava mesmo, amém? Ele perguntava, ele não tinha medo de errar. Não tem aluno assim, não é? Quem é professor aqui? Levante a mão assim. Só tem uma professora aqui, eu pensei que tivesse vários. Tem aluno que pergunta bastante, mas pelo menos da escola dominical, quantos professores da escola dominical tem aqui? Muito bem. Tem aluno que pergunta bastante, ele não quer nem saber se ele vai acertar ou errar, ele vai perguntar. E Pedro era um desses. E Pedro disse-lhe, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E aí Pedro toma a palavra e diz assim, por que não posso seguir-te agora? Ele faz uma pergunta, por que não posso seguir-te agora? E aí ele faz uma afirmativa, após a pergunta, por ti, farei o quê? Darei a minha vida. Então Pedro disse, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Aí Jesus responde a Pedro dizendo, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, olha a outra expressão aí. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Isso deixou Pedro arrasado, irmão. Imagina, alguém que disse, por ti eu darei a minha vida. E agora Jesus usa uma tréplica e diz assim, na verdade, te digo que não cantará o galo sem antes me negares 3 vezes. E aí o coração dos discípulos ficaram perturbados, perplexos, tristes. 3 afirmativas, foram 3 notícias negativas que vieram da parte de Jesus. E olhe que Jesus não era de dar notícias negativas, não. Jesus era de dar notícias positivas, mas agora ele estava usando 3 expressões negativas. Eu vou morrer, porque vão me entregar à morte, mas antes de eu ser entregue à morte, um de vós há de me trair, e outro com medo vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí eles se entristeceram. Glória ao nome de Jesus.
Por que eu fiz essa introdução? Porque é aí que abre-se o capítulo 14, e quando o capítulo 14 se abre, eles estão exatamente turbados, com o coração dolorido, coração machucado, pensando mil e uma coisa na mente, e Jesus abre o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Interessante, Jesus sabe o nosso real sentimento, né? Sim ou não? Jesus conhece a gente por dentro e por fora. Às vezes a gente está rindo por fora e por dentro a gente está chorando. Às vezes a gente está rindo por fora e por dentro a nossa alma está gritando. Amém? Às vezes nós estamos, o irmão, paz do Senhor, amém, tudo bem, tudo bem. Só que o tudo bem que a gente dá é um tudo bem de cortesia, mas lá não vai muito bem assim, amém? Como a sunamita, não é? Quando Eliseu perguntou: vai bem contigo? Ela disse: legal, vai bem, sim senhor. Vai bem com teu marido? Vai bem. Vai bem com teu filho? Vai bem. O filho estava morto, mas só que aí ela diz assim: eu por acaso pedi algum filho ao Senhor para ele me dar e depois ele mesmo matar o meu filho? E Eliseu diz assim: certamente aconteceu alguma coisa com essa sunamita e Deus e cobriu, porque Deus não revela tudo, não é? Se Deus nos revelasse tudo, era maravilha, era muito bom, era ou não era? Tem pessoas que vai pegar aquele versículo da Bíblia que diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, santos profetas. Nem tudo ele revela, amém? Porque a Bíblia também vai dizer que as coisas encobertas, Deuteronômio 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós, os seus filhos. Então ele não revela tudo, ele revela o suficiente, ele revela aquilo que ele precisa, ou que nós precisamos saber e entender. Glória ao nome de Jesus. E aí Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tinha feito 3 afirmativas negativas, ou seja, expressões negativas. Agora Jesus vai fazer acalentar os discípulos e falar de coisa boa, amém? Era como se Jesus dissesse: o capítulo 14 vai se abrir agora. Claro, o capítulo 14, isso vem depois, né? Porque a Bíblia não era dividida em capítulo e versículo, mas permita ensinar desta forma. Então abre-se o capítulo 14 e Jesus diz: capítulo 14 só vai ter promessas, amém? Primeira promessa do capítulo 14, ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, aí ele faz a segunda promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o prazer de Jesus é onde ele estiver, a gente esteja também. Jesus é feito, permita eu usar esse exemplo para ficar bem claro. Jesus é como aquele amigo que cresceram juntos, né? Estudaram juntos, e cada um vai galgar a posição no mercado de trabalho, e de repente um é bem sucedido e o outro não é. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Eu vou contar uma experiência para vocês. Não ria de mim. Eu era jovem. Bem, eu ainda sou jovem, né? Eu não estou velho ainda, mas eu era mais jovem do que eu sou hoje. Eu tinha aproximadamente 17 anos de idade, e um jovem mais maduro do que nós, ele fez uma cirurgia, e ele era um jovem que buscava, que orava, e Deus usava muito ele. Eu chamei o outro rapaz, outro amigo meu, por nome Marcelo, e disse assim: vamos visitar o nosso amigo Luciano, a gente vai fazer uma oração por ele, e vamos visitar. Crente visita, sim ou não? Amém? E eu cheguei na casa do irmão Luciano e fizemos uma oração, mas não tem aquela visita que a gente visita e sai visitado? Sim ou não? Foi essa. E quando a gente estava orando, Deus toma Luciano em profecia, porque Deus usa em profecia, usa ou não usa? É claro que tem muitas coisas por aí que não é Deus que está falando, não é Deus que está usando, mas quando Ele usa, se cumpre.
Amém? E Deus usou Luciano para Marcelo. Marcelo era semi-analfabeto, assinava o nome com muita dificuldade. Eu já tinha na época o ensino médio, estava lutando para cursar a faculdade. Então veja que havia uma disparidade cultural acentuada para a época. Só que Deus disse assim a Marcelo: jovem, lembro como hoje, jovem, vou eu te abençoar, vou eu te dar carros, e não falou carro, falou no plural, carros, apartamentos. Eu digo, rapaz, eu acho que a promessa foi invertida. E aí eu fiquei ali, dizendo, Deus, fala comigo, Jesus, será que o Senhor não vai falar comigo? Sabe como os irmãos que foram jovens da minha época, sabe como a gente era? A gente programava o futuro de acordo com aquilo que Deus falava para a gente. Amém? E Deus fez uma promessa linda para Marcelo. E de repente Deus usa o jovem para mim e diz, meu servo Paulo. Eu chego a encher o coração para receber a promessa, e eu digo, se aí vai ter carros, eu acho que eu vou ter aviões, helicópteros. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus disse assim, eu tenho uma obra grande na tua vida, vai tu derramar lágrimas, vai tu padecer pelo meu nome. E sabe, irmãos, que tudo que Deus falou se cumpriu, porque Marcelo hoje está em São Paulo, é presbítero da igreja, mas tem um supermercado, tem caminhões, tem carros, tem apartamentos. Deus prosperou Marcelo, e hoje eu vou derramando lágrimas aos pés de Jesus. Mas Deus faz promessas, e Ele cumpre com as promessas. Então Jesus estava fazendo promessa aos seus discípulos, dizendo, eu não vou deixar vocês aqui, eu vou levar vocês para mim mesmo. Porém, entre o preparar lugar e o voltar de novo, Jesus sabia da real necessidade dos seus discípulos. Jesus sabia que quando ele fosse assunto aos céus, ele não poderia levar já os discípulos, sim ou não? Não poderia levar. Amém? Então observe que Jesus no capítulo 14 faz mais uma promessa, e é sobre esta promessa que dentro do tempo que me resta eu quero falar para vocês. Capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Se vocês lerem, me ajuda. Versículo 15 e 16. Muito bem, Jesus disse, olha, se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ou seja, farei uma petição legal ao Pai. Vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e em contrapartida eu vou fazer uma petição, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E para os irmãos que entendem de grego, outro Consolador quer dizer alguém da mesma espécie. Amém? Aleluia. Consolador, traduzido aqui do grego para o português, é alguém para assistir ao lado de outrem. Em outras expressões, advogado. Essa expressão consolador veio de que naquela época nos tribunais as pessoas não podiam pagar um advogado, mas tinha alguém habilitado em direito que era amigo e dizia assim, eu vou contigo e vou te defender. Quanto vai custar? Tu não vai pagar nada, porque eu sou teu amigo e vou te defender e vou te ensinar como tu vai falar diante do tribunal para que tu não sejas condenado. Então o Espírito Santo tem esta função, ou uma dessas funções é do Espírito Santo, nos
consolar através da advocacia geral dos céus. Amém? Então observe, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Esse outro aqui é da mesma espécie, aleluia, porque quem estava indo para o céu era Jesus, que é Deus, amém? Então, para vir consolar, para vir estar ao lado de alguém, para vir estar com os discípulos, tinha que ser outro que operasse maravilha, que fosse o mesmo Deus, que fosse onisciente, onipresente, onipotente, que pudesse ajudar nas nossas fraquezas, aleluia. Então Jesus estava dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para... Diferente de Jesus, Jesus estava encerrando o seu ministério, e agora Jesus diz: esse que vai vir em meu nome, ele vai ficar com vocês para sempre. Isso é uma promessa muito boa, não é, irmão? É uma promessa grande, abrangente, que percorre toda a nossa vida. Observe que no versículo 16 Jesus disse: eu vou rogar ao Pai e ele vai dar outro consolador, o Paracleto, ou aquele que é assistente de outro, advogado. E no versículo 17 Jesus vai dizer quem é esse advogado. Versículo 17, leia por favor. Amém? Quem é esse consolador? Aí Jesus diz, para não deixar dúvida, porque Jesus não deixa dúvida, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então não é para o mundo, é para um povo seleto, para um povo que foi comprado, para um povo que foi tirado do meio de outro povo. Aleluia. Aleluia, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Então Jesus estava dizendo: sabe por que vocês conhecem? Porque vocês conhecem a mim. E só quem pode conhecer o Espírito Santo é quem primeiro conhece a Jesus. Me entende, irmãos? Não tem como conhecer o Espírito Santo. Tem pessoas aí fora dizendo divino Espírito Santo, cantando ao Espírito Santo, falando do Espírito Santo, mas ainda não conhece Jesus. Para ter o Espírito Santo, primeiro tem que conhecer Jesus, porque quando a gente conhece Jesus, aleluia, nós o aceitamos como Salvador, ele perdoa os nossos pecados e o Espírito Santo agora faz morada em nós. Amém? Aleluia. O Espírito Santo que o mundo o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Essa promessa é uma promessa gloriosa, é uma promessa grande, que não é apenas do Filho, mas também é a promessa do Pai, porque quando o Espírito Santo, ele desce por ocasião, no dia de Pentecoste, e Pedro toma a palavra, ele disse assim: isso que está acontecendo, estes homens não estão embriagados, mas é para que se cumprisse a promessa do Pai, que disse ele: derramarei eu do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E aí Jesus promete o Espírito Santo como o Consolador para estar conosco, mas também estará em vós. Isso é muito gratificante, porque Jesus só podia estar com os discípulos. O nome dele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Se nós fôssemos pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, no Antigo Testamento seria Deus pelo homem, escrevendo a história do homem. O Novo Testamento, no ministério de Jesus, seria
Deus com o homem, Emanuel, mas no ministério do Espírito Santo ainda é mais profundo, porque, aleluia, o rio da graça é assim, quanto mais a gente vai andando, mais ele vai se tornando profundo, e a gente vai mergulhando. Então, no ministério do Espírito Santo, agora é Deus no homem, aleluia, é Deus dentro do homem, é Deus habitando no homem, é Deus, aleluia, andando no homem. Então, para onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Ele está, há um hino que diz que o Espírito Santo se move em você, e é por isso que você tem um valor. Glória ao nome de Jesus. Aí Jesus diz assim, ó: eu não vou deixar vocês órfãos. Órfão quer dizer desamparados, sós. Voltarei para vós. Amém? Então essa é uma promessa que nós devemos a cada dia, a cada momento, dar glória a Deus por isso. A promessa maior na nossa vida não é se Jesus vai abençoar a gente, como disse que abençoaria Marcelo e abençoou. Não. A maior alegria do crente é ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Por simples razões que eu quero elencar nesta noite. Primeira razão, o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, ele é professor. Capítulo 14, versículo 26, deste mesmo livro. Quem encontrou, diga amém. Quando eu peço para vocês ler, porque quando a gente lê, a gente guarda mais. Amém? Esse é o exercício contínuo que eu faço com a igreja lá em Moreno. Eles já se acostumaram. Eu não leio, eu digo leia, porque eles vão lendo e vão gravando. Às vezes a gente passa o dia, né, numa carreira tão grande que não deu tempo de ler nenhuma palavra na Bíblia. Claro, deveria ter dado, a gente deveria já acordar e procurar fazer o devocional, e dentro do devocional ler uma porção da Bíblia, né? Glória a Deus. A propósito, quando você se acorda, qual a primeira coisa que você faz? É abrir os olhos, né, irmão? Porque se não abrir os olhos, não acordou ainda. Amém? Agora, depois que você abre os olhos, o cérebro manda o comando e diz: abre o olhinho, chegou a hora de acordar. Aí a gente abre os olhos e daí sucessivamente. Quem diz amém? Então, capítulo 14, versículo 26 de João. Leia, por favor. Perceba, marque aí na sua Bíblia. Mas aquele Consolador, aí Jesus, vírgula, e ele explica quem é o Consolador. O Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque ele é o Espírito do Santo Deus. Então ele é o Espírito Santo. Aleluia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Aleluia. Você sabia que nós estamos na escola do Espírito Santo? Aleluia. O Espírito Santo ensina, irmão. Ele é professor por excelência. O Espírito Santo, ele ensina e ele traz lições práticas para nós. Glória ao nome do Senhor. Observe, o Espírito Santo, porque ele vos ensinará todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas. E é por isso que quem tem o Espírito de Deus não se embaraça com nada. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo é professor. É por isso que eu fico alegre nessa igreja, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes vem irmão, dá uma saudação que não sabe nem ler, não sabe
muita coisa, não teve oportunidade de estudar, mas quando chega aqui, aí ele cita um versículo, e daqui a pouco ele começa a pregar, ele começa a ensinar, aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está nele, e o Espírito Santo é professor, o Espírito Santo toma o nosso espírito e comunica as verdades de Deus para nós, aleluia. E ele não só ensina, mas Jesus disse aos discípulos, além dele ensinar, diga comigo, eu quero aprender com o Espírito Santo. E eu acho interessante, irmão, que os ensinamentos do Espírito Santo é uma coisa terrível. Eu não sei se você, só se você se identificar com essa colocação que eu vou fazer. Eu vou dizer a você que eu já me identifiquei. E você não sabe, mas eu vou contar agora. Às vezes a gente... Orar é bom? Sim ou não? É, irmão. Apesar de que é uma batalha, mas orar é bom, falar com Deus é bom. Amém? É bom, é maravilhoso. Mas às vezes a gente vai orar a Deus e veja como o Espírito Santo é. E às vezes a gente ficou... a gente usa esse eufemismo magoado com alguém, mas isso é só para dar uma coisinha brilhosa, mas não é magoado não, é com raivinha mesmo, é com ódio mesmo. Às vezes alguém faz alguma coisa com a gente, diz alguma coisa, né? Essa igreja é bem ensinada, eu estou só dando uma palavra da parte de Deus, mas às vezes alguém faz uma coisa com a gente, diz o que não era para dizer, teceu um comentário e a gente fica, e a gente diz, eu estou magoado. Não está magoado, está odiando mesmo, amém? Mas a gente precisa orar. Aí o Espírito Santo diz, você precisa orar, meu filho. Ele está ensinando ou não está? Sim ou não? Tá. Só que quando a gente se dobra diante de Deus que vai orar, aí o Espírito Santo diz, mas tu tem que perdoar. Glória a Deus. Olha, irmão, não sei se isso já aconteceu com você, agora comigo já aconteceu algumas vezes. E eu fico dizendo, não, Jesus, deixa isso para lá. Eu quero orar, eu quero falar contigo. Aí Jesus disse, não quero falar contigo, vai perdoar. Aleluia. Eu só quero falar contigo depois que tu perdoar. Enquanto você não libera o perdão, você não tem uma oração direcionada aos céus. Parece que o céu fica de bronze, mas quando você se rende, quando você se coloca aos pés de Cristo e diz, sim, Espírito Santo, eu perdoo meu irmão, ele me ofendeu, mas eu perdoo ele, a partir de agora, ajuda-me, Senhor. Se eu visse meu irmão agora, eu abraçava ele, Jesus, e dizia, eu te perdoo. Aí sabe o que o Espírito Santo diz? Agora sim, o canal está aberto, o santuário está aberto, tem sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Oh, aleluia. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo, além de ensinar, ele nos lembra, porque Jesus disse, ele lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, além do Espírito Santo ensinar, ele faz a aplicação da aula. Ele lembra, sabe quem disse isso? Jesus. Então perdoe. Sabe quem disse isso? Que você tem que amar a Deus acima de tudo e amar ao seu próximo como a si mesmo? Jesus. Sabe quem foi que disse? O Espírito Santo, ele vai lembrando a gente, e não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente fugir. Tem que ser crente, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, porque o Espírito Santo vai ensinando. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo lembra a gente? Porque o povinho esquecido somos nós. Não é? Glória ao nome de Jesus. Somos esquecidos, irmão. Você sabe que às vezes tem crente que compra no cartão de crédito, a fatura chega na casa dele, no e-mail dele, na caixa de Gmail dele, chega no mensagem dele, e ele diz, eu esqueci de pagar a fatura. Esqueceu nada, irmão.
Não esqueceu não, aleluia, glória ao nome de Jesus. Às vezes é porque a gente compra demais, e eu estava dizendo até isso, aqui não, vocês graças a Deus são ricos, glória a Deus, mas por lá a população é mais pobre. Eu disse, irmão, você já viu que as credoras de cartão de crédito, a gente tem um salário mínimo de 1.300 e ela dá 4 mil de limite? 4 mil de limite de crédito. Então está dizendo o quê? Pode gastar, estoure o cartão, que você depois arruma um jeito para pagar, e não arruma. E às vezes a gente fica em dívida. Mas você sabia que até isso o Espírito Santo ensina? Amém? O Espírito Santo diz, não ambicionei coisas altas, coisas grandes, acomodai-vos com as humildes. Aí o Espírito Santo usa a palavra de Deus, disse, não se preocupe com o dia de amanhã, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O Espírito Santo vai colocando, vai incutindo a palavra de Deus na nossa mente, para que a gente saiba como ser um servo bem-sucedido na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele ensina. Mas se você abrir a Bíblia no capítulo 15, versículo de número 26, aleluia, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica conosco. Leia aí versículo 26 do capítulo 15 de João. Vinte e sete. Amém? Observe que o Espírito Santo, ele dá testemunho de Cristo na vida do crente. E o crente também passa a reproduzir esse testemunho para as pessoas que não são crentes, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Aleluia, o Espírito Santo é Ele quem nos capacita a testemunhar de Cristo. Ele trabalha na nossa vida testemunhando de Cristo, aleluia, e Ele nos leva a testemunhar de Cristo também. A Bíblia diz que todos que foram dispersos em Atos dos Apóstolos, ia por toda parte testificando da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. E é por isso que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo, porque quando o crente não é cheio do Espírito Santo, ele fica com vergonha de testemunhar de Jesus. Às vezes, no caso dos jovens que estão na universidade ou na escola, tem medo, fica amedrontado, não querem testificar de Jesus. Mas lembre-se de Pedro. Pedro negou a Jesus, mas no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se põe de pé, porque o Espírito Santo é capaz de nos colocar de pé, aleluia. Aos caídos, o Espírito Santo coloca de pé, e a Bíblia diz que o Espírito Santo levanta Pedro, e Pedro toma ousadia e diz: varões, irmãos e pais, ouvis, estes homens não estão embriagados, mas é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E disse Deus que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonho, derramarei do meu Espírito sobre a serva, sobre o servo, aleluia. E ele começa a falar daquilo que estava acontecendo. Ele diz assim: e isto é o que vocês estão vendo. E o povo foi tremendo. O povo que estava lá por ocasião da festa do Pentecostes ficou tudo tremendo. Aí Pedro disse: agora está comigo o chicote, está comigo a espada. Aí ele começou a falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Sabe o que era aquilo? Era o Espírito Santo dizendo, porque o Espírito Santo é como uma fonte de água jorrando dentro da gente, irmão, aleluia. Até que a Bíblia diz: há um rio cujas águas alegram a cidade do Altíssimo. Esse rio está correndo aí, o rio do Espírito Santo. Aí ele nos impulsiona a falar de Jesus, aleluia. O Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a testemunhar de Jesus Cristo, amém? Em quarto lugar,
capítulo 16 e versículo 13 do mesmo livro. Leia, por favor. 13 e 14. Amém? Observe outra função do Espírito Santo de Deus. Além de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas eu estou falando do Espírito Santo atuando na vida da igreja, atuando na vida de cada crente. Observe que no versículo 13, Jesus disse: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade. Você já observou que Jesus sempre fala o Espírito da verdade, porque tem o espírito da mentira, sim ou não? O espírito do diabo é o espírito da mentira, aleluia, porque a Bíblia diz que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ele é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. A palavra de Deus diz: mas o Espírito Santo do Senhor é o espírito da verdade, aleluia. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, porque esse título ele aparece na Bíblia como Espírito Santo da verdade. Observe: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guia. Então observe que o Espírito Santo, além de ensinar, amém, além de testificar, além de nos lembrar, ele nos guia. Ele nos guiará. E o que é guiar? É porque às vezes a gente cita o Salmo 23, o Salmo 23, não é? Que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que é guiar? É conduzir, é levar, é direcionar, é dar direção. Você já viu um guia? Quando uma pessoa é deficiente visual e que ele tem um guia, ele confia piamente no seu guia. Primeiro, porque ele não enxerga. Então, geralmente, o guia, ele bota a mão aqui no ombro do guia e por onde o guia vai passando, ele vai. Se o guia para, ele para. Se o guia anda, ele anda. Se o guia entra à esquerda, ele entra à esquerda. Se o guia entra à direita, ele entra à direita. Por quê? Porque ele está sendo conduzido por um guia. Aleluia, glória a Deus. E nós, como servos de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus também, ele nos guia, ele nos direciona, aleluia. A palavra de Deus está dizendo: ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo vai nos guiar de acordo com a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiando através da palavra de Deus. Quando vem alguma proposta e você compara com a palavra de Deus, está fora da palavra, aí o Espírito Santo diz assim: como é que diz o jovem? Pula que é laço. Amém? Sai daí que é laço. A palavra de Deus diz assim. Não foi assim com Jesus? O diabo chegou e disse a Jesus: transforma esta pedra em pão. Tu estás com fome, tem misericórdia de ti. Transforma esta pedra em pão, porque tu tem poder para isso. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Depois o diabo tenta e leva ao pináculo do templo e diz: te atira daqui, vai voando e desce sobre Jerusalém voando, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar, aleluia. Aí Jesus olha para o diabo e diz assim: não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Então a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos guia, e ele nos guia ao leito do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o leito, aleluia, ou o rio por onde o Espírito Santo corre com as suas águas. Ele nos guia.
Quer ver, irmãos? Às vezes a gente tem dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não? Temos, irmão. Eu, a partir de mim, às vezes tenho. Porque como é que o Espírito Santo nos guia? Pela nossa intuição. Porque nós somos espírito, alma e corpo. A intuição é uma das faculdades do Espírito, por onde o Espírito de Deus se revela ao nosso espírito. Não sei se você já teve essa experiência de você ir para um lugar. Não tem nada errado. O caminho é o caminho rotineiro. Mas chega um momento que você sai de casa para o trabalho, por exemplo. O caminho é mais perto. É por lá que você anda sempre. Lá é bem mais fácil de chegar no lugar que você trabalha. E quando você sai de casa, aí na sua mente e no seu coração vem algo bem forte assim, disse: não vá por esse caminho. Já aconteceu com alguém isso? Todas as vezes que aconteceu comigo e eu fui, eu quebrei a cara. Sabe por quê? Porque era o Espírito Santo de Deus dizendo: eu quero te dar um livramento, não vá por ali, porque o Espírito Santo de Deus guia. Eu vou provar pela Bíblia que o Espírito Santo de Deus guia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Ô irmão, a palavra de Deus é tão boa que o tempo no instante passa, né? Amém? Glória a Deus. Capítulo 16, versículo de número 6 de Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram o quê? Impedido por quem? Mas eles foram impedidos de quê? Pastor, o Espírito Santo impediu os missionários de anunciar a palavra. Veja, irmãos, que a gente tem que ter sensibilidade espiritual. O Espírito Santo, e não pense que saltou um vaso na frente de Paulo, marchando, dizendo: a ti te digo, meu servo. Não pregue a palavra, não. Eles foram impedidos no seu íntimo. O Espírito Santo de Deus disse assim: não anuncie a palavra na Ásia. Por quê? Porque eles tinham a sua vida guiada pelo Espírito Santo. Ô irmão, a palavra de Deus está tão forte nesta noite. O Espírito Santo quer que a gente tenha sentidos aguçados para entender a direção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Versículo 7 desse mesmo capítulo. Capítulo 16, versículo 7. Olha, irmão, se eu fosse eu dizia assim: esse Jesus não está querendo que eu pregue o evangelho, não. Como é que eu fui chamado para ser missionário? Eu já queria pregar aqui cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, aleluia, porque a Bíblia diz que Paulo tinha sido cheio do Espírito Santo, e agora eu quero pregar na Ásia. O Espírito Santo de Deus proíbe. Eu agora quero descer para a Bitínia, e eu quero pregar o evangelho de Deus lá, e o Espírito Santo de Deus, Ele, aleluia, não me permite ir para a Bitínia. É simplesmente porque o Espírito Santo quer te guiar. Quantas Bitínias na nossa vida a gente feito uma mula, desculpa, eu não estou chamando vocês, estou chamando a mim, com a cabeça dura, e o Espírito Santo diz: não vá. Eu digo: eu vou. Isso é pensamento meu, Deus não está falando comigo, porque a gente só acredita em coisas se for sobrenatural. Eu estava dizendo essa semana lá em Moreno, às vezes Deus fala no fogo, fala, Deus fala no trovão, fala, Deus fala na tempestade, no meio da tempestade
tempestade fala, mas tem hora que ele quer falar Elias, e ele não vem no fogo, ele não vem no vento, ele não vem na tempestade, mas ele vem na brisa suave. Oramandega suíra barachandaraia. E observe como é que Deus fala. Elias estava dentro da caverna. Alguém começa a condenar Elias, disse: mas que profeta medroso. Irmão, eu no lugar dele eu faria talvez pior. Ele entrou na caverna, talvez eu cavasse um buraco no chão e me escondesse. Aleluia. Por quê? Porque ele sobe ao Monte Carmelo, ele executa os profetas de Azera e os profetas de Baal. Deus manda fogo do céu. Ninguém nunca viu um negócio daquele. Está lá um boi deitado, cortado ao meio, água ao redor, aleluia, glória a Deus. E ele disse: eu sou profeta de Deus, aleluia, prova, Deus, que tu és Deus em Israel. E de repente o fogo desce, consome o bezerro, consome a água, aleluia, e Deus dá uma vitória grande a Elias. Aí sabe o que é que Elias esperava? Acabe se converter, Jezabel se converter e todo o reinado se converter. Aí o que é que vem para ele? Um recado de Jezabel: diga a Elias que amanhã por essas horas faça-me os deuses e outro tanto, se por essas horas eu não botar a mão em Elias e matar ele, como ele fez com os profetas de Baal e de Azera. E Elias sabia que quando Jezabel prometia, ela não era deusa, mas ela cumpria, porque Acabe já estava curvado aos pés de Jezabel, aleluia. Mas a Bíblia diz que Elias corre e vai se esconder. Aleluia, aleluia. Mas Deus viu ele escondido. E quando Deus chega lá na brisa, oh, alamandara chorecandarai, aleluia. Ele faz só uma pergunta: que faz aqui, Elias? Elias não precisava responder nada, ele só precisava dizer: eu estou com medo, Senhor. E Deus sabia que ele estava com medo, sabia ou não sabia? Aí Elias foi inventar de falar mais do que devia para Deus. Aí Elias diz assim: mataram os teus profetas, só eu escapei, e eu não tenho a minha vida por preciosa. Tira a minha vida, porque eu não tenho por preciosa. Aí Deus disse assim: Elias, estás enganado, Elias. Ainda tem 7.000 joelhos que se não dobraram, Elias. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. É tão bom ser guiado pelo Espírito Santo. É tão bom ser guiado pelo Espírito Santo. Diga: me ajuda eu pregar, eu já estou encerrando. Mas olhe para esse irmão bem bonito, para essa irmã bem bonita que está perto de você. Diga assim: deixa o Espírito de Deus te guiar. Oh, aleluia. Falou para o da direita, fala para o da esquerda, para ele não ficar com raiva de você. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus te guiar. Ele é o nosso guia. Urabaganara churabarabassa. Era shondecai amara sombra narracia. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará em tudo. É só você deixar o tudo na mão dele. Não tem um hino que diz: quando tudo nas mãos do Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Aleluia. Eu concluo nesta noite. Tem muito mais coisas, mas deixa para uma outra oportunidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu disse que o Espírito Santo
é o Espírito da verdade. Amém? E eu encerro com essa citação. Abra a Bíblia, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O Espírito Santo, irmão, ele é o dono desta obra. Amém? E ele revela. Lembra de que os discípulos estavam orando, Atos 8, se não me foge da mente? Eu vou ler esse versículo que veio na minha mente agora. Deixa me ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu encerro com essa citação para a gente não ultrapassar o horário. Pode fazer o solo baixinho. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é Ele quem conduz os homens de Deus que estão na frente da obra. Amém? Observe capítulo 13, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Havia o quê? Profetas e, a saber, versículo de número 2. Amém? Eles estavam orando e jejuando, pedindo uma direção a Deus. E lá nessa igreja só tinha, como diz o Matuto, só tinha casca grossa. Porque só tinha doutores e profetas. Amém? Aí observe, Barnabé é o primeiro nome da lista, sim ou não? E Saulo? É o último nome da lista, né? Me veio de propósito na mente esse versículo, porque o Deus que chama o primeiro é o mesmo Deus que chama o último. Para Deus não me importa se eu estou aqui ou se você está lá, ou se está na arquibancada ou na galeria, melhor dizer, aleluia. O Deus que vê aqui, vê lá e vê por trás das malhadas. Esta igreja é direcionada, é orientada, é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre,
meu Senhor, guia meus passos